Apresentação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA e Lei de Alienação Parental. Uma jornada pelos direitos da infância e da adolescência. Por mim mesma, Cleusa Passos. O ECA e a LAP são marcos legais que protegem os direitos da criança e do adolescente no Brasil. O ECA reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento e garante proteção integral. A LAP combate a alienação parental, um tipo de violência psicológica que prejudica o desenvolvimento infanto-juvenil. Bom, gente, o ECA e a LAP são leis complexas e abrangentes, mas esta apresentação fornecerá uma visão geral detalhada com ênfase na prática. Abordaremos os principais pontos das leis, seus impactos na sociedade e como elas podem ser aplicadas em diferentes situações. O objetivo aqui é promover a compreensão e o respeito pelos direitos da criança e do adolescente, garantindo um futuro mais justo e promissor para as novas gerações. E os princípios fundamentais do ECA, gente? Bom, os princípios fundamentais, nós temos 4 pontos-chave aqui para vocês. Primeiro, a proteção integral, que assegura o atendimento de todas as necessidades básicas da criança e do adolescente, como saúde, educação, lazer, cultura, segurança e dignidade. Outro ponto-chave é a prioridade absoluta, que garante que os direitos da criança e do adolescente sejam priorizados em todas as decisões públicas e privadas. A condição peculiar de desenvolvimento reconhece que crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Esse desenvolvimento físico, mental, emocional e social e precisam de atenção especial. E entra o protagonismo infantil e juvenil, que incentiva a participação da criança e do adolescente na sociedade e na tomada de decisões que impactam a sua vida. Então, gente, preste atenção, que o ECA estabelece um sistema de proteção integral à criança e ao adolescente, com base o quê? Em princípios fundamentais que garantem seus direitos e promovem seu desenvolvimento integral. A prioridade absoluta significa o quê? Que os interesses da criança e do adolescente devem ser sempre considerados em primeiro lugar e em qualquer situação, gente. A condição peculiar de desenvolvimento exige medidas especiais de proteção e atenção às necessidades específicas de cada faixa etária, e assim como o protagonismo infantil e juvenil, que reconhece a capacidade da criança e do adolescente de serem agentes sociais e participarem ativamente da vida em sociedade. E agora a gente vai dar uma vista mesmo nos direitos fundamentais que estão previstos no ECA. Então, vocês vão ver aí, quais são esses direitos fundamentais? Bom, gente, aí na primeira setinha vocês estão vendo aí que é o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros. Então, o ECA garante uma ampla gama de direitos fundamentais para crianças e adolescentes, abrangendo todas as áreas essenciais para seu desenvolvimento. Já na proteção contra a violência, exploração e discriminação, é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes. E o acesso à justiça e à participação social permite que crianças e adolescentes sejam ouvidos e tenham seus direitos respeitados. Entenderam essa parte?
aqui nós temos alguns conceitos e definições. Então, gente, o que é criança? Criança, pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Adolescente é uma pessoa entre 12 e 18 anos de idade incompletos. Bom, nós temos aqui a proteção integral. A criança e o adolescente devem ser protegidos de todas as formas de violência e negligência. A não discriminação, que a criança e o adolescente devem ser tratados com igualdade, sem qualquer tipo de discriminação. Condição peculiar de desenvolvimento. A criança e o adolescente devem ter seus direitos garantidos de acordo com a sua fase de desenvolvimento. A participação social, gente. A criança e o adolescente devem ter o direito de participar da sociedade e de serem ouvidos em decisões que os afetam, né? Então, nós temos conceito de medidas de proteção e medidas socioeducativas. As medidas de proteção, gente, são ações para prevenir e reparar violações de direitos, como abrigamento, acompanhamento familiar e terapia. Já as medidas socioeducativas são aplicadas a adolescentes que praticam atos infracionais, como advertência, prestação de serviços à comunidade e internação em semiliberdade ou regime fechado. Então, os princípios do ECA, gente, como vocês viram ali, é a legalidade, prioridade absoluta, proteção integral, não discriminação, condição peculiar de desenvolvimento e a participação social. O ECA, gente, é um instrumento fundamental para garantir a proteção integral dos direitos da criança e adolescente no Brasil, e a lei contribuiu para a redução do trabalho infantil, da mortalidade infantil e da violência contra crianças e adolescentes. Então, qual é a importância dessa lei? Os desafios dessa lei, gente, apesar dos avanços, ainda há muitos desafios para a plena implementação do ECA no Brasil. Entre os principais desafios estão a falta de recursos para políticas públicas, a violência contra crianças e adolescentes e a cultura de adultismo também, né? Então, o ECA é um marco legal fundamental para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil. A lei representa um compromisso do Estado, da família e da sociedade com a proteção integral das crianças e do adolescente. Nas atribuições do Conselho Tutelar, nós temos as contribuições, gente, gerais, que é o Estado garantir a aplicação do ECA e dos princípios da proteção integral, da família cuidar e educar seus filhos, zelando por sua segurança e desenvolvimento integral, a sociedade colaborar com o Estado e a família na efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Já nas atribuições específicas, o Conselho Tutelar deve atender criança e adolescente em situação de risco ou que tiveram seus direitos violados, acolher denúncias de violência contra crianças e adolescentes, aplicar medidas de proteção como advertência, acompanhamento familiar e abrigamento, e representar judicialmente crianças e adolescentes em casos de necessidade. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, tem que formular e acompanhar a política municipal de atendimento à criança e adolescente, aprovar o plano municipal de atendimento à criança e adolescente, coordenar as ações dos órgãos públicos e da sociedade civil na defesa dos direitos da criança e do adolescente, monitorar a aplicação dos recursos públicos destinados a crianças e adolescentes, né? E depois a gente vai ver mais tarde que tem o Ministério Público, o Poder Judiciário e outras atribuições. Da escola, gente, é promover a educação em direitos humanos e a prevenção da violência. Nos direitos fundamentais, nós temos aqui, bom,
Nos direitos fundamentais, direito à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, à profissionalização, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros. Depois nós temos a proteção contra a violência, exploração e discriminação e o direito à informação, à participação social e à justiça. Pois a gente pode ver as medidas de proteção, definição e objetivos das medidas de proteção, os tipos de medida de proteção, né? Abrigo, guarda, tutela, colocação em família acolhedora, acompanhamento familiar, entre outras. E procedimento para aplicação de medidas de proteção. Já as medidas socioeducativas, nós já vimos mais ou menos, né? Definição e objetivo das medidas socioeducativas, o tipo de medidas, que são as tipo de medida socioeducativa, advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. E o procedimento para aplicação de medidas socioeducativas. Depois a gente vai ver o sistema de garantia de direitos, né? Que é a composição e funcionamento do sistema de garantia de direitos, o papel dos conselhos tutelares, dos juizados da infância, da juventude, do Ministério Público e da Defensoria Pública, e participação da sociedade civil na garantia dos direitos da criança e adolescente. Depois a gente vai entrar na lei de alienação parental, né? Que aí nós temos aqui os pontos chaves. Define e tipifica a alienação parental como a interferência na formação da criança ou adolescente, visando afastá-la do outro genitor. Estabelece medidas para prevenir e punir a alienação parental, como a guarda compartilhada, a terapia familiar e a inversão da guarda. Visa garantir o direito da criança e do adolescente ao conviver com ambos os pais em um ambiente familiar saudável. Bom, a lei de alienação parental tem o conceito de alienação parental, formas de alienação parental, efeitos de alienação parental no desenvolvimento da criança e do adolescente, medidas para prevenir e punir alienação parental, guarda compartilhada e sua relação com a alienação parental, né? Depois nós temos crimes contra a criança e o adolescente, esses crimes previstos no ECA, que são estupro de vulnerável, tráfico de criança e adolescente, exploração sexual, entre outras. Penas previstas para os crimes contra a criança e o adolescente e agravantes e atenuantes dos crimes contra a criança e o adolescente. Pois a gente vai ver que a lei de alienação parental, que é de número 12.318, ela foi sancionada em agosto de 2010 e entrou em vigor em fevereiro de 2011. Sua criação resultou de um conjunto de fatores que podemos resumir em três principais motivos: aumento da preocupação com a alienação parental. Aí vai dar uma explicadinha aí na década de 2000, a sociedade brasileira começou a ter maior consciência do problema da alienação parental, seus impactos negativos ao desenvolvimento das crianças e adolescentes e a necessidade de medidas para combatê-lo. E número 2 é o crescimento do número de casos nos tribunais. Então, com o aumento, o número de casos de alienação parental nos tribunais também cresceu. Havia, no entanto, uma lacuna legal específica para lidar com essa forma de violência, o que dificulta a aplicação de medidas eficazes. A mobilização da sociedade civil, né? Diversos grupos da sociedade civil, como psicólogos, juristas, entidades de defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, se mobilizaram para pressionar o Congresso Nacional a aprovar uma lei específica sobre alienação parental.
Tivemos outras considerações, que a LAP foi inspirada em leis de outros países, como a França e os Estados Unidos, que já reconheciam a alienação parental como um problema social e jurídico. Essa lei foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, demonstrando o consenso social sobre a necessidade de medidas para proteger as crianças e adolescentes dessa forma de violência. Temos os efeitos da lei, que representou um marco na proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. A lei tipificou a alienação parental como crime, punindo os pais que a praticam, e estabeleceu medidas para prevenir a alienação parental, como a terapia familiar e a guarda compartilhada. Promoveu a conscientização da sociedade sobre o problema da alienação parental, por meio de campanhas educativas e informativas. Bom, o adolescente em conflito com a lei, nós temos ato infracional e crime, procedimento para apuração do ato infracional, direitos do adolescente em conflito com a lei, medidas socioeducativas e seu papel na ressocialização do adolescente. Então, ECA e a família, deveres da família para com a criança e o adolescente, o papel da família na proteção e no desenvolvimento da criança e do adolescente, programas de apoio à família. E o ECA e a escola? Bom, deveres da escola para com a criança e o adolescente, o papel da escola na proteção e no desenvolvimento da criança e do adolescente, e programas de prevenção à violência e à exclusão escolar. Bom, aqui nós temos as dicas para vocês para preparar para as provas de concurso sobre o ECA. Então, gente, vocês vão ler atentamente o estatuto e vão estudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores sobre o ECA. Faça simulados e provas anteriores, aprofunde seus conhecimentos sobre os temas mais cobrados em provas de concurso e mantenha-se atualizado sobre as últimas mudanças na legislação. Lembre-se, o ECA é uma lei complexa e abrangente, por isso é importante dedicar tempo e estudo para se preparar para as provas de concurso. Bom, aqui eu fiz até coloquei para vocês tirarem dúvida, né? Porque todas as duas leis são importantes marcos legais que protegem os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Bom, o Estatuto ECA define o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece princípios, diretrizes e normas para a proteção integral da criança e do adolescente. Já a LAP define e tipifica a alienação parental como crime, estabelecendo medidas para prevenir e punir essa forma de violência. A diferença entre as leis é que o ECA tem o foco mais amplo, abrangendo todos os direitos da criança e do adolescente. Já a LAP foca em um tipo específico de violência, que é a alienação parental. Já a abrangência, gente, o ECA se aplica a todas as crianças e adolescentes em todo o território nacional. A LAP se aplica a casos específicos de alienação parental que devem ser comprovados em processo judicial. Tem que ter comprovação. Já as penas, gente, o ECA prevê medidas de proteção para crianças e adolescentes que sofrem violência, como abrigo, guarda e tutela. A LAP prevê medidas punitivas para o alienador, como advertência, multa, suspensão da guarda e até mesmo prisão. Já as duas leis são complementares e se articulam para garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Exemplo, em um caso de alienação parental, o ECA pode ser utilizado para garantir a proteção da criança e do adolescente, enquanto a LAP pode ser utilizada para punir o alienador. Viu a diferença? Bom, gente, os meus contatos, tá aí minhas redes sociais, Cleusa Passos e Passos da Aprendizagem. O site é esse aqui, passosdaaprendizagem.com. E se você achar viável para garantir mais vídeos, quiser fazer um Pix da quantia que você desejar, este é o meu número, este é o meu Pix, tá bom, gente? Obrigada, e o ECA e a LAP tá em PDF. O link também se encontra na descrição do vídeo, tá ok?